E aí, pessoal? Bom, mais uma vez aqui com um vídeo sobre analisando cases e analisando portfólios ali. Achei muito legal a repercussão que teve o primeiro, inclusive, né? O primeiro vídeo ali que eu fiz sobre uma análise ali do portfólio. Que bem legal, bom a participação de vocês ali quando coloco os comentários, coloquei no LinkedIn, o pessoal teve uma boa aceitação também. Então, o meu propósito, inclusive, é isso, tá? É ajudar, fazer com que as pessoas tenham uma análise, né, uma visão, um ponto de vista, lembrando sempre que é o meu ponto de vista, né? Então eu estou aqui hoje para fazer uma outra análise, fazer um ponto de vista, né, algumas colocações, alguns comentários, né? Pode até chamar de um react de portfólio, apesar de não ser, a gente está reagindo a um portfólio, ou não sei. Para mais um vídeo falando sobre mais um portfólio de umas pessoas que mais uma pessoa que colocou, além de tem várias pessoas que colocaram lá no comentário lá seus links, né, para eu fazer a análise do portfólio. E já que você chegou aqui, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí nesse canal aí, já ativa o sininho, já compartilha, já comenta, já faz tudo aí, já curte. Primeiro de tudo, curte, pelo menos curte. Bora ver aqui a análise do portfólio hoje. E hoje eu tenho um portfólio aqui que eu vou dar uma olhada, né? E lembrando, né, mais um ponto que é bom deixar muito claro. Não vou analisar o portfólio como um todo, todos os cases, tudo que tiver lá. Vou dar uma visão geral, provavelmente sobre o que eu estou vendo ali no portfólio, né? O que dá para dar uma olhada, o que dá para dar uma analisada, alguns pontos ali que possíveis alterações, ali algumas dicas. Mas geralmente eu vou escolher um case específico, vou detalhar ele ali, vou ver como é que está minha percepção, né? E fazer meus comentários. Um outro ponto para finalizar e ir embora pro vídeo é que é o meu ponto de vista quando todas as vezes em que eu estive, né, em posição de liderança, em uma posição de recrutamento, seleção e análise de currículos, de portfólio na área de design de produto digital. Então, UX, Service, UI, tá, Research, então esses perfis eu tenho um ponto de vista sobre a análise dele e estou levando a minha visão quando eu estive nessa posição de recrutamento e análise de seleção, levando um ponto de vista, inclusive, do que os pares, do que as empresas geralmente estão olhando, do que eu já escuto, já tenho de comentários ali, pessoas do RH, Talent Acquisition, pessoas de recrutamento e seleção, eles têm um ponto de vista, já debati com vários deles, então eu tenho digamos assim, alguns critérios que eu já escuto, então consigo repassar isso aqui em forma, né, de um compilado, de um ponto de vista agregado junto com um ponto de vista de análise de design mesmo, tá? De processo, que é a minha expertise mesmo. Bora ali pro vídeo para eu analisar ele. Vamos mudar aqui a cena, é agora. Pronto. Esse aqui é o o primeiro portfólio, né, da Gisele. Gisele é que ela também colocou lá no comentário, então por isso vou fazer aqui a análise, eu não faço análise avulsa de qualquer portfólio, então ela me colocou lá no comentário que eu coloquei no LinkedIn, inclusive, e então tá aceito, né, tá aprovada, né, a minha possibilidade de fazer esse portfólio, né, essa análise. Então vamos lá. Primeiro de tudo, dá uma visão geral aqui, né, tem um menu lá em cima. Lá embaixo pode ver que tem aqui, ó, já a tagzinha do Framer, que está sendo bastante comum, né? Já o segundo granarismo já é o segundo também que tem Framer. Tem muitos portfólios aí sendo criados em cima do Framer, que está sendo uma ferramenta muito boa também, mais fácil, prática. Tem outras ferramentas low code, tem outros mais práticos, mais fáceis. Esse qualitativo de mais fácil, mais prático é de cada um, tá? Eu tenho facilidade com muitas ferramentas diferentes, então não posso nem dizer que o Framer é o mais fácil. Eu posso colocar isso em outro vídeo até. Inclusive eu estou devendo, né? Vou fazer um vídeo sobre o Framer, colocando algumas considerações de como é a ferramenta e tudo mais ali. Mas ele tem alguns facilitadores, né, digamos assim, para quem já trabalha com o gráfico de alguma forma, né? Não precisar ter uma curva de aprendizado com outras plataformas como o WordPress, que embora não seja tão difícil, não, é uma ferramenta teoricamente low code, né, no caso, mas o Framer consegue ser menos code ainda, né? Às vezes é no code mesmo muitas coisas. Mas vamos lá. No Framer
E vamos ver aqui, tem o que ela é, né? Então, meio que uma tagline que quer colocar. Ainda tem um subtítulo, né? Eu sou José, UX UI Designer, trabalho idealizando soluções no desenvolvimento de produtos digitais utilizando as melhores metodologias e ferramentas para criar experiências significativas para as pessoas. Acho interessante quando as pessoas não colocam assim melhores, maiores e tal, e colocam realmente significativo. Faz sentido. É otimizado, é significativo. Esse é um ponto que eu acho muito legal, o dosar, né, na hora de você falar sobre design, né? O design não garante nada, nem melhora nada se não tiver uma base específica sobre como é que estamos hoje. E o garantir, ninguém nunca garante nada. Quem garante é garantia, quem garante é alguém que tem algo em troca se aquilo der errado, né? A gente não tem, se eu fizer, eu garanto, porque se der errado, eu sei lá, devolvo o dinheiro. Pô, não é assim que funciona. É serviço. Então, eu acho interessante você falar que a gente cria experiências significativas, tá? Analisando mais um pouco aqui, então, tem um tipo um íconezinho, uma figura que ela criou de si ali em cima. Vou colocar em full aqui, criou uma imagenzinha, não colocou a foto logo de cara, tudo bem, não tem problema nenhum. Logo abaixo estão alguns projetos, que vão logo direto para os projetos, né? Então, sem muita discussão, só colocou uma tagline ali, já apresentou, tentou tratar ali um pouco, ó, tem uns efeitos, tratou provavelmente alguns prints, fez uns mockups ali de uns prints para ficar mais legal, assim. Eu vejo, na verdade eu estou analisando pela primeira vez, tá? Primeira vez que eu estou acessando, faço essa análise, primeiras análises, assim, né? Primeiro contato. Não fico dando uma olhada para depois ver o que eu vou falar sobre aquilo. Eu vou realmente fazer, tipo, bate-pronto, assim, né? Eu vou olhar e vou começar a gravar e vou fazer as observações, tá bom? Tem o Bertoldo. Bertoldo não tem link, né? Então não tem mais do que isso, pelo jeito. É isso, beleza, não é nenhum. O sobre, tem um link aqui sobre, tem um textão aqui falando sobre ela, ok? Os skills, habilidades, hard skills. Tem os soft skills aqui também? Ou não? Não, só tem hard skills. Mas beleza, me adiciona no LinkedIn, ó. Aqui tem um ponto que no outro portfólio tinha alguns links lá pro LinkedIn. Para achar o LinkedIn dela, vamos supor aqui, eu vou aqui pro início de tudo, tá? Não tem aqui na página principal. Não tem links para outros lugares que não seja o próprio conteúdo que já está aqui. É ruim? Não sei. O que eu posso dizer é que se tivesse, seria um atalho, tipo um Linktree da vida, sabe? Que você coloca vários links lá. Então, se você não coloca os links para as outras redes para dar o contato, por exemplo, tá na página principal, pode ser que você esteja um pouco escondendo ali a pessoa que está só batendo o olho, basicamente pode ser que ignore e não fique procurando. Mas vamos lá. Aqui tá, me adiciona no LinkedIn. De baixo pronto você tem que ler o negócio para poder encontrar onde é que tá, né? Então vai ter um efeito aqui embaixo para ter uma associação ali de que é um link. Mas seria interessante ter o próprio ícone do LinkedIn, porque quem vai fazer atração, ou o RH, ele vai ser muito visual na análise dele, muito bate-pronto visual. Então, se ele chegar aqui e não encontrar exatamente as coisas que associem rápido para ele, vai ficar procurando não, tá? Então, já fica logo um indício aí, ó. Mora na região do Porto Alegre, então é Porto Alegrense, talvez, criador de conteúdo, product designer, mais de gestão de visual, merchandising também da área de visual, né? Então, é uma coisa muito comum até na área de design de produto digital, as pessoas virem de outra área e essa outra área ser muito similar, né? No caso de publicidade, ser design gráfico, inclusive. Então, é muito comum, tá? Ao longo da carreira, todo tipo de pessoas, sendo cliente, gestora de diretoria, todo tipo de seres, né? Lidou com uma fauna extensa ali. As habilidades, como eu falei agora há pouco, tem a formação, que é MBA em UX Design, faz um pouquinho já de tempo ali, ó, então já está um pouco mais de consolidado ali nos aprendizados, talvez. Fez moda e fez marketing digital. Teve uns entrelaços aí de conhecimentos, né? Não digo que foi nenhuma migração, mas eu não fiz traços interessantes, né? Porque quando você vai fazer uma pós, já é uma coisa mais restrita, um pouco mais específica, né? Então, ele já começou a agregar conhecimentos.
um design de moda, pelo que eu entendi aqui, foi um curso de graduação, sei lá, talvez. Vamos ver no LinkedIn depois. Tem pós-graduação em marketing, marketing agrega bastante coisa, como por exemplo, métricas, KPIs, ROI, otimização de conteúdo, SEO, isso ajuda bastante quando a gente está falando no dia a dia aqui sobre conversão. Entende, assim, fica claro já para quem está lendo, para quem realmente vai analisar isso aqui com um olhar de quem sabe o que está fazendo, de que a pessoa já tem noção sobre conversão, sobre SEO, sobre mecanismo de busca, sobre mídia paga, porque quando você fala sobre SEO, necessariamente no meio do caminho você tem passado ali sobre mídia paga, sobre SEM, que são justamente os ads, como ela colocou aqui. Então as ferramentas que ela usa, Notion, Zoom, Miro, tá, às vezes uma explicação um pouco melhor sobre o qual nível, o quanto usa, seria interessante. Vamos ver aqui os projetos. São aqueles só mesmo que estão aqui. Tem um mega espação aqui também. Usou um template pronto. Na parte dos projetos aqui tem um link do LinkedIn lá embaixo. Na parte do sobre, fica aqui. Tem lá embaixo também? Não tem. E na parte do contato, vamos ver o contato, o que tem mais? Vamos bater um papo, beleza, manda um e-mail, tem seu Gmail aqui e tem o link do WhatsApp, né? Tem um telefone aqui, mais uma vez, né? Assim como o outro, falei que colocou aqui no site, está aberto, tá? Então é um dado pessoal dela que ela mesma já divulgou, então não tem nada a ver com isso, né? Já tá público aqui. Se clicar em cima, ele vai lá pro WhatsApp, vai pro WhatsApp, vai tentar abrir ali, beleza. No e-mail não tem link pro mail. Beleza. E aí tem uma coisa que eu queria testar aqui, tem a versão em inglês, English Portfolio. Beleza. E aí tem um pouco de diferença aqui, né? Muda o layout do negócio. É uma página só tem 2 trabalhos, inclusive. Tem um link aqui tem um link para e-mail, aqui tem um link para o LinkedIn, já com o bloqueio US. Mas vamos lá, aí tem lá um LinkedIn lá embaixo, beleza. Com o template pronto, pelo que eu entendi aqui, ó, no Framer. Uma coisa que o Framer tem, ou não tem, na verdade, vou deixar aqui, ó, eu vou colocar o aqui do ladinho, a parte do inspecionar, tá? Você vai ver que quando a gente faz em ferramentas low code, tem algumas considerações que, para ela inclusive, que já deixou muito claro, que entende o que é SEO, SEM, tráfego, marketing digital e tal, tem umas coisas que acabam meio que engessadas quando você vai usar algum tipo de sistema, tá? Já pré-pronto. Vai ver que tem aqui, ó, logo, na tag head. Tag head é aquilo que os robozinhos vão ler logo de cara, tá? Basicamente é isso. E lá na tag head eles procuram ali os métodos de description. Primeiro método de description que tem aqui, eu sou Gisele, esse é meu portfólio website. Algumas palavras-chave, mas não tem muito diferencial. Porque o que ele pega? Ele pega justamente o que você colocar como primeiro ali, provavelmente. Eu vou vir aqui para... Não, ele não pegou o primeiro, esse aqui provavelmente foi customizado. Mas tem poucas coisas que você vai conseguir colocar como diferencial, trabalhar, esse title, o description, tá? Esses outros itens aqui, às vezes você vai ter que assinar uma conta premium, talvez para poder customizar. Então, o que eu quero dizer? Só toma cuidado um pouco quando está trabalhando com ferramentas low code para criar o seu portfólio, se você quer ser encontrado de uma forma mais orgânica, tá? Porque muitas ferramentas low code vão limitar você a essa parte de SEO, de meta description, para você colocar isso para assinar um plano, e quem está procurando emprego também não está nesse rolê todo de pagar planos, né? Então fica um pouco mais difícil. Mas enfim, vamos para algum projeto aqui. Primeiro, deixa eu ver, eu vou landing page, CT Manager, o que eu vou escolher? Vou escolher esse aqui. Depois eu vou até dar uma olhada nesse aqui. Só para dar uma rapidona aqui no portfólio dela, no LinkedIn, né, que tem bastante termo, né, logo
de início. Ela fez curso lá na Uninter. Tem um link, né, de conhecer meu portfólio, beleza, isso é bom também, assim como lá no outro que foi analisado tem ali. Vou analisar LinkedIn não, que também não é o meu rolê, tá? Aqui, vamos analisar esse case aqui. Primeiro, cabeçalho, beleza, tá dizendo quando é que foi, é mobile, tem uma imagem, um hero, né, basicamente, né, dizendo, isso aqui é o meu e seu. Tá, o que é o meu e seu? Vamos lá. São as casas e apartamentos cada vez menores, preocupação com consumo excessivo, sustentabilidade e economia colaborativa se faz necessária. Tá falando sobre economia colaborativa, tá? Você pede algum vizinho, um amigo, um parente, mas você se mudou e ainda não conhece ninguém, como faz? Quero uma furadeira emprestada, quero um negócio desse, quero um xícara de açúcar, pra que eu peço, né? Então o que ela fez? Notamos a oportunidade de criar um aplicativo, pode emprestar. Notamos uma oportunidade. Primeiro, assim, veio de onde, né? Quem são as pessoas envolvidas no projeto? É só ela? Então pode ser um case particular. Não. Aí eu vou pegar um pouco no pé da semântica gramática, né? Foi só tu, não foi a galera. Então tá. Percebi, achei interessante, quis fazer. Como case de estudo, algo nesse sentido aí sim, mas notamos significa que houve uma parceria, houve uma completude de outras expertises, certo? Então aqui uma descrição inicial de como é que surgiu essa ideia, como é que surgiu esse problema, né? Porque você disse que ele é um problema, depois eu vou ver se tem evidências aqui desse problema, mas você fala, tem uma hipótese aqui, beleza, é uma hipótese, não, né? Você já vivenciou isso, algo nesse sentido, de onde é que veio, e se notamos, quem mais notou, né? Mas vamos lá, pessoas e mapa de empatia. De cara, logo de cara, assim, sem dados, vamos criar uma persona. Então, assim, faltou alguma coisa no meio do caminho. Eu pressuponho que existem essas pessoas baseadas em, entende? Para eu chegar nessa ferramenta de mapa de personas, para criar personas, para criar um mapa de stakeholder para criar personas, tá? São duas coisas diferentes, mas para criar uma persona eu tenho que ter algum dado, um indício, alguma coisa que sustente esses dados que eu estou colocando aqui, porque eu estou dizendo assim, tem uma pessoa do sexo masculino e tem uma pessoa do sexo feminino. Então eu já de cara, para quem já trabalha há um tempo, ainda mais sendo um pouco mais digamos assim, mais criterioso, data-driven, o que acontece? Se você diz que se ambos os gêneros, se independente do gênero, porque eu estou vendo que já tem gênero masculino e feminino aqui, se independente do gênero, as pessoas sofrem com esse problema, então me remete a pensar que pode ser, numa dessa, quem sabe, tu já tem dados para dizer que afeta todo mundo, afeta independente da pessoa. Não mais um do que outro, né? E também, pelo jeito, não tem regionalidade para isso. Então, entende qual é o problema, inclusive, de começar pela persona sem dizer os dados, que fez com que eu sustentasse que existe essa persona, que existe esse público específico aqui. Porque aí você coloca aqui, essa pessoa de 35 anos, ela tem diversos itens na garagem ali, como se ela fosse um fornecedor, pelo que eu estou entendendo aqui, né? Quer dar utilidade nas ferramentas, né? Ganhar o dinheiro alugando e tal, ok, tá. Mas o que reforça saber que esse dado aqui é replicável? Quando você faz uma pesquisa qualitativa, você entende que existem indícios no cenário com aquelas pessoas, com aquelas características daquelas pessoas que você teve possibilidade de entrevistar, depois de fazer uma análise de mercado para entender se existem esses problemas no cenário. E aí você vai aprofundar com uma pesquisa quantitativa para saber a ordem de grandeza. Por que eu estou comentando isso? Porque é uma sequência lógica para que você fundamente realmente a sua linha de raciocínio. Eu tenho que dizer que aquele cenário existe. E que naquele cenário que eu fui observar, ou peguei dados de algum lugar. De onde é que vêm essas informações? Identifiquei essas pessoas, não chegamos em pessoas ainda, essas pessoas que consegui falar com elas. Essas pessoas me disseram que existe tal e tal e tal problema na vida delas.
conseguir classificar, categorizar alguns problemas em alguns momentos, ou talvez uma jornada inicial ali para começar a aprofundar. Depois eu vou saber se aquilo se replica, porque eu posso fazer a entrevista com 5, 10, 23, 59 pessoas. Não significa que aquilo é replicável, tá? Porque pode ser que eu esteja enviesado, pode ser que eu esteja numa região que enviesou aquilo ali. Né? Então, a quantidade de pessoas entrevistadas não necessariamente corresponde a uma certeza, uma proximidade da certeza da ordem de grandeza do quanto aquilo se repete. Né? Você vai ter uma repetição, obviamente, na quantidade de pessoas que vão te responder no qualitativo, mas enfim, em outro momento eu vou detalhar um pouco mais sobre quant e qual ali. E aí você fundamenta as suas características das suas personas que você vai criar, baseado na ordem de grandeza que você teve no survey. Você vai pegar aquilo que apareceu na sua quali, colocar aquilo num formulário, numa ferramenta lá, e vai aplicar isso para uma galera mais esparsa. Só que ainda, teoricamente, que participem do mesmo cenário, que tenham características teoricamente parecidas com aquela que você entrevistou, né? Que você aprofundou primeiramente, ou que você sabe que existe de acordo com o especialista com quem você conversou. É uma forma de você iniciar também já baseado em algum relato mais concreto, né, mais especialista. Vou falar com contadores, então ele falou que me comentou como é que é a regionalidade, como é que é a situação dos contadores, como é que é o cenário das pessoas que trabalham com contabilidade. Eu vou falar com pessoas que trabalham com serragem, com serralheria, marcenaria e por aí vai. Então eles me falaram que funciona assim, sabe? Então, falei com os especialistas, eles me deram esses critérios. Enfim, na quantitativa você vai pulverizar isso, vai tentar encontrar mais pessoas possíveis em regiões diferentes, ou se você quiser só concentrar muito numa região, mas que você vai pulverizar para aquela região ali, para encontrar no quantitativo, dessa vez, se aquelas características, aquele problema, aquela situação, aquele nível de satisfação ou insatisfação se reverbera, se quantifica, né? Existe uma ordem de grandeza suficiente para que a gente leve em consideração que aquele problema é de mais pessoas do que somente meu, ou somente daquelas pessoas com quem eu falei inicialmente. Então, daí você tem um quantitativo para poder mostrar, plotar em algum lugar ou fundamentar a minha persona. Porque, no final de tudo, né, tendo essa linha de raciocínio que eu acabei de falar, você vai dizer o seguinte: tem X% de pessoas do sexo masculino e X% do sexo feminino. É representativo? Faz alguma diferença? Você pode fazer um teste de hipótese lá para poder tirar essa dúvida. Né? Teste de hipótese, aí vai ser estatística, vai aplicar um método estatístico para poder entender se interfere ou não ser do sexo masculino, ser do sexo feminino ou outros gêneros. Né? Se não tem correlação, né, específica com o problema, então é uma variável descartável, uma variável que você pode escolher um ou outro aleatoriamente, inclusive para representar, tá? Mas enfim, teste de hipótese. E aí você vai pegar outras características que se repercutiram, né, mais ainda, que tiveram mais votações, ou mais respostas parecidas ali no quantitativo representativo, e aí você trouxe para cá dizendo que é uma pessoa, geralmente pessoas com tal faixa etária tem ferramentas em casa, ou quem tem ferramentas em casa geralmente usa tantos por cento aquele uso, sabe? Isso, inclusive, eu acredito, se eu não me engano, eu acho que eu vi, tá? Eu tô agora, é que eu não tô com certeza onde exatamente eu vi, mas eu já vi, para ser mais preciso, assim, eu já vi estudos sobre esse tipo de uso de ferramentas, uso de coisas. O Murilo Gun tem um vídeo muito engraçado, inclusive, que ele fez um TED, né, aquelas TED Talks ali. Ele fez um TED Talk ali falando sobre, ele chamou de Life as a Service, que na verdade nada mais é do que você pensa nas coisas como serviço, né? Por exemplo, eu não quero a furadeira para poder pregar a minha guitarra na parede para que eu, sei lá, tantos milímetros de tal tamanho. Não. Sabe o que eu quero? Eu quero tirar minha guitarra do chão, tá?
eu quero deixar minha guitarra pendurada, eu quero fazer isso, eu quero um quadro na parede. É isso. Eu quero fazer esse ornamento na minha casa. Eu não quero uma furadeira, eu não quero, sei lá, um parafuso de tanto, não, eu quero o efeito final. Então, existe esse nível esse quantitativo de pessoas que acabam comprando uma coisa, tipo uma furadeira, uma lixadeira, uma parafusadeira, uma máquina de serra, sei lá, de corte, alguma coisa assim, porque precisa fazer a coisa final, que é colocar uma guitarra na parede, colocar um quadro na parede, fazer um suporte na mesa, é isso que precisa. Parafusar a perna de uma mesa, sei lá, ter as ferramentas em casa não é o objetivo inicial, a não ser que você seja a pessoa executora desse tipo de serviço. Então ter a ferramenta faz todo sentido. Como, inclusive, um contraponto, uma questão de paradigma até, veja só, que construtoras alugam vários dos seus equipamentos. Então, por mais que seja aquela empresa que trabalha com isso, inclusive, com serralheria, com marcenaria, com construção ali e tal, precisando daquelas ferramentas, muitas vezes, muitos dos equipamentos de uma obra são alugados. Porque vai usar só um determinado momento, então não vale a pena ficar guardando aquilo, armazenando, tem todo um custo, toda uma logística para você pensar, tem toda uma depreciação para tu ter que calcular aquilo ali, porque próxima obra, tudo bem que tem obras recorrentes, mas de uma obra para outra, até o tempo de você ter que usar de novo aquela betoneira ou, sei lá, aquela máquina de corte, vai demorar muito, então vai logística, depreciação, equipamento que perde, que quebra, seja lá o que for. Então você pega esse quantitativo para fundamentar que existe essa possibilidade de pessoas alugarem e de pessoas que compram mesmo querendo somente o benefício final, e que existem pessoas que precisam e têm aquilo ali para si, mas tem um uso não tão corriqueiro, tá? É isso que você acabaria fundamentando para trazer para cá e dizer que existem pessoas que têm muitas ferramentas em casa e não usam tanto. Mas essa linha de raciocínio até chegar aqui não ficou visível. Então, gerou todo esse questionamento na minha cabeça. De onde é que veio essa ideia de que essa pessoa tem, com essa idade, inclusive com 35 anos, sendo do sexo masculino, presta bastante atenção para não estigmatizar algumas coisas, tá? Essa pessoa do sexo masculino com 35 anos, ela tem ferramentas em casa, e do outro lado, uma pessoa do sexo feminino, vendo lá, cuidado com a estigmatização das coisas. Essa pessoa jovem, mais jovem, inclusive do sexo feminino, essa pessoa precisa das ferramentas emprestadas para montar os móveis. Veja, é uma coisa específica que ela precisa. Você nem colocou que ela precisava seus móveis montados. Ela precisa ela mesma montar os móveis. Veja só, né? O que eu ainda posso questionar, logo no começo, eu nem rolei a página ainda. Eu já estou 10 minutos falando do case, eu nem rolei a página ainda. Eu posso questionar nesse exato momento, se você viesse com essa inicial de um case para mim, de uma primeira parte de início de pesquisa, eu iria dizer, tá, então por que essa pessoa não contrata o que tem hoje em dia essa nomenclatura, tá? Vou falar porque já existe, tá? Marido de aluguel. Por que ela não contrata, independente de ser mulher, tá? Homem também faz. Que é um nome que já ficou bastante comum, né? Até apareceu numa novela, bastante até antiga aí, a atriz principal lá, ela abriu uma empresa de serviços, né? Serviço de conserto e reformas, e chamava marido de aluguel, esse tipo de termo para chamar essa pessoa que meio que faz tudo, né? De reparos ali. Então, assim, por que a pessoa do outro lado não contrataria um serviço desse de faz tudo? E sim, queria a ferramenta para montar os móveis. Ela quer o móvel montado. Ela não quer a ferramenta para montar os móveis, entende? Se eu comprei móveis e está desmontado, eu gostaria, inclusive, veja só, pressupondo, vamos trabalhar com dados lá na frente, mas teoricamente, se a empresa onde eu comprei os móveis chegasse na minha casa e já montasse, eu não ia precisar da ferramenta, né? Eu só supondo, levantando uma hipótese aqui, de que se
a empresa de entrega, a empresa que vendeu os móveis, já fizesse a montagem, eu não iria também precisar das ferramentas. Então, me parece que a solução não é pegar a ferramenta emprestada de alguém, e sim ter a coisa montada. Então já começa, eu consigo questionar logo de cara essa hipótese de que ela quer ferramentas emprestadas para montar o móvel. Se o Márcio, essa tua persona, fizesse a montagem, será que ela iria querer a ferramenta emprestada dessa outra pessoa, do Márcio no caso aqui, para montar, ou ela pediria para o Márcio montar? Então, entendeu? Então, fica logo de cara esse questionamento, porque os dados não ficaram claros sobre qual é o real objetivo que tu está tentando atender aqui. Visto que eu já tenho esse histórico de já ter visto, né, essas discussões sobre necessidades reais e que a gente tem que ter muito cuidado para tentar resolver a necessidade mesmo, e não o desejo. Às vezes, tu vai conversar com as pessoas, ela tem muitos desejos. Eu queria ter uma serra até tipo em casa. Eu queria ter sei lá, eu queria ter um amplificador, sei lá o que, para ligar minha guitarra. No final das contas, eu só quero escutar o meu som. É isso. Às vezes eu nem preciso de um amplificador, um mini amp resolve. Então, cuidado com a interpretação, talvez está, às vezes, mascarando o que é necessidade, só que com um desejo, né? Trocando um pelo outro. Então, cuidado, ó. O objetivo dela é não ter que comprar, e sim falar com alguém próximo à casa para conseguir emprestado. Talvez falar com alguém próximo de sua casa para montar essa coisa, né? Para colocar o quadro na parede, para montar o móvel que chegou. Mas vamos lá. Aí juntou aqui o mapa de empatia das duas coisas. Ponto. Que é interessante você fazer um exercício de sempre separar, tá? Deixe separado, porque quando tu coloca isso, no dia a dia, quando a gente está trabalhando com um produto digital, no nosso ciclo, nosso roteiro de pesquisa, você vai tratar dores diferentes, em momentos diferentes, em produtos talvez complementares ou diferentes, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando você mistura tudo aqui, você acaba meio que perdendo um pouco a possibilidade de discutir aprofundadamente o problema de algum deles. Você coloca todo mundo num bolo, fica um pouco mais complexo. Separa, né? A minha dica aqui, né? Seria interessante você separar. Qual é o mapa de empatia que você faz para essa pessoa A, que você fez aqui, sendo um representante meio que de fornecimento de material, tá? E quais são as coisas dentro do mapa de empatia da pessoa B, que você disse como alguém que necessita, que tem um problema. Tem o outro problema. O problema de um é, inclusive, ter e não usar, e o problema do outro é não ter e precisar usar, teoricamente. Aí você foi para a arquitetura da informação. Só que quando tu já foi para a arquitetura da informação, tem mais coisa aí para a solução final. Não ficou claro o que um faz, o que o outro faz, qual o contexto deles, qual foi a análise, qual é a jornada, onde é que eles se encontram nessa jornada, quais são os outros que fornecem a mesma coisa. Você fez um benchmarking para ver se já existe uma solução dessa no mercado, para você se colocar como, eu fiz uma análise e encontrei essas funções, e por isso eu acho que seria interessante ou replicá-las, ou melhorá-las, enfim. Aí, qualificadores que você pode colocar, tá? E aqui, e já colocou um user flow como um sitemap, na verdade, né? Início, pesquisa, menu, itens, mensagens. Tem alguns passos a serem encaminhados aí, tá? Tudo bem, beleza. Não se preocupa com isso, que é o seu momento, tá? Para dar uma detalhada melhor aqui no user flow, aqui para entender o que é um fluxo realmente ali, onde é que eles se conectam, quais são as principais funcionalidades, o que você descobriu que teria, o que não teria. Talvez uma CSD fosse mais útil até do que a user flow, porque estaria aqui nesse comecinho aqui, inclusive, para falar sobre o que você descobriu, o que você já sabe, o que você não sabe, o que você supõe,
Então seria mais legal para descobrir sobre isso, tá? E aí depois já foi para tipografia e cores. Elaborei o guia de estilos para definir o visual do aplicativo. Vou colocar a mesma observação que eu coloco geralmente para algumas ideias que chegam, tá? Nem sempre tudo se resolve com o aplicativo. Você está tentando, na verdade, resolver com o serviço. Então o seu foco foi em resolver um problema com algum auxílio visual. Ok, beleza. Se esse é teu rolê, você vai seguir por aí na tua vida, talvez a abordagem do teu case teria que ser outro. Teria que ser, talvez, a partir daqui até, tá? Pegando algumas características que você, obviamente, identificou do público, porque isso vai corroborar bastante, vai influenciar drasticamente, inclusive, do que você vai escolher daqui para frente. Elaborei um guia e tal, e aí eu escolhi o Roboto e Montserrat. Se a gente colocar Google Fonts, tá? Primeiro que aparece na lista é robô. Aí depois você tem o Montserrat lá embaixo também. Tem umas fotografias aqui, aleatórias e tal. Se eu colocar um filtro mais populares, vou colocar aqui mais popular, aí isso, pronto. Olha, se eu vou no Google Fonts e peço para ele ranquear para mim aqui as fontes mais populares, ele aparece o Roboto e Montserrat. Por quê? Tem outros critérios por aí. É bom investigar. Que inclusive o Notosan em japonês está como terceiro, inclusive, né? Então se fosse das mais usadas, você usar o Roboto e o Open Sans e depois o Noto japonês. Agora, por quê? Vai saber. Mas o que eu quero dizer? Quando você faz isso, de encontrar as mais populares, provavelmente, não estou nem dizendo que é, mas tá no top ali do Google, né? Então foi um indício muito forte para mim, que eu já faço estudo de tipografia há um bom tempo, que foi basicamente isso, o ranking foi lá. Agora, o que tem em uma fonte, em outra, que fez com que você utilizasse essa, você, no meio daquele monte de fontes, das milhares de fontes que tem no Google Fonts, que é justamente uma base interessante a se utilizar, porque vai ser uma fonte gratuita e tal. Inclusive, se tu vai trabalhar com um aplicativo, né, um aplicativo para Android ali, vai estar disponível, vai ser mais prático e tudo mais. Mas baseado em que, né, essas duas fontes específicas, né? Baseado no que? No kernel, baseado na altura X, baseado no olho do A, baseado no bojo, baseado no olho do E, baseado no espaçamento horizontal, vertical, o horizontal eu quero, mas o vertical, baseado em que você escolheu isso, a quantidade de caracteres por linha, enfim, a densidade ofertada por uma e por outra, tem vários critérios que você deveria colocar isso como fundamentação para que fizesse mais sentido ainda você escolher um ou outro, senão fica parecendo aos olhos de quem olha, quem faz uma análise criteriosa, mas técnica, como eu estou fazendo aqui agora, que foi um acaso, foi uma aleatoriedade, foi por conveniência. Nem estou dizendo que foi, mas de quem estava vendo de fora, sem fundamentação alguma do porquê isso foi escolhido, parece ser basicamente uma conveniência que você tem suas razões, mas não deixou claro aqui. E as cores, do mesmo jeito, tá? A escala de cores que foi utilizada, como chegou nesse hexadecimal aqui, como chegou nessas nomenclaturas, inclusive, né? Por que essa escala, né? O principal aqui você pegou o laranja, né? Então, qual foi essa escala de laranja? Por quê? Essa escala de cinza, por quê? Que chegou até aqui? É para que você desenvolvesse isso. Aí já foi para a interface. Nesse ponto que você vai para a interface aqui, já coloca aqui várias funcionalidades e tal, tem um pulo no meio do caminho, ver se está lá embaixo alguma coisa nesse sentido. Não tá. Mas tem um pulo no meio do caminho que você falou sobre tipografia, falou sobre mostrou, né? Não exemplificou o porquê. Mas já foi para a interface. Os componentes serem arredondados. Por quê? Qual tipo de dado você pegou naquelas características das pessoas que já estão utilizando? Talvez um benchmark de aplicativos similares para você identificar que a borda é arredondada, o componente é arredondado, usando o label para fora em vez de interno. Por que fazer o login com o Facebook ou com o Google é mais conveniente? Enfim,
toda essa fundamentação dos componentes, o porquê tu usou esse componente, de onde veio, você criou do zero esses componentes aqui. Os ícones, me parece, esse daqui parece muito com o do Material Design, esse daqui também, esse daqui do meio eu já não reconheço. Então eu não sei se foi do Material Design, do Material UI, ou se foi do Font Awesome, por exemplo, se foi de alguma biblioteca, onde é que vieram os ícones daqui também, tá? E aí você tem os botões arredondados, você tem aqui um botão quadrado com borda arredondada no meio do caminho. Então, se preocupa um pouco mais com a consistência. Aqui eu tenho 3 ícones, tá? Na minha parte inferior, mas os outros eu vejo 4 ícones. Então, qual foi o padrão daqui que você chegou aqui? Destaque de onde é que eu tô, por exemplo, né? Aqui tem alguns que não aparecem o destaque. Então, esses exemplos que você quis colocar logo de cara não deram muita ênfase no que você poderia exemplificar com. Esse aqui foi a minha entrega. Isso, veja só, eles têm uma completude de coisas que eu quis demonstrar nessa tela que eu fiz o print. Aí colocou aqui o fluxo aqui, né? Deixa eu tirar o som, ver se eu mostro aqui o vídeo, né? Provavelmente isso aqui é o criado ali através de um fluxo no Figma, né? Então mostra ali alguns da plataforma, formato de cadastro. Tá, beleza, o cadastro já passou, agora vamos ver outra coisa ali. Vê que tá entrando já, aí tem ali tipos de material, né? Beleza, tem a categoria de material, aí você tem a busca é uma coisa específica, mas eu tenho uma ferramenta de busca aqui em cima. Por que tem busca lá embaixo também, né? Que tem 2 buscas no site. Tá, tem avaliação, tudo mais, ok, entendi. Tá, e os aprendizados no final da história aqui que você conta. Tá? Esse foi o meu primeiro projeto completo de UI. Então, olha só, o discurso, tem que ter muito cuidado com o discurso, porque nesse ponto aí acaba evidenciando ainda mais os gaps no meio do caminho que faltaram para complementar o teu roteiro aqui, tá? Aqui, eu pude praticar todas as referências que estudei. Retornando para ele, percebi que faria algumas coisas, como ter feito uma estrutura de pesquisa antes, legal, então corrobora basicamente com tudo que eu estou falando até agora, tá? Eu usaria melhor os espaçamentos, isso nem é um problema. Elaboraria o wireframe para as telas. Ou seja, você fazer uma arquitetura da informação primeiro, para depois criar ali a parte final. Beleza, para o primeiro de tudo, ok. E eu vou fazer as observações do mesmo jeito, se fosse o primeiro, se fosse um trabalho mais experiente. Mas foi essas observações que eu tenho para fazer que faria com que o seu roteiro, né, sua história contada aqui, tivesse um pouco mais de sentido. Bom, é isso. Então, essa aqui é a análise do portfólio da Gisele Cardoso aqui. E é isso, pessoal. Então, se você gostou aí, se achou legal, e tem outros cases aqui, aí já colocou algumas coisas mais... Ó, aqui já tem um benchmark, tá vendo? Evoluindo, exatamente. Fiz a minha análise naquele lá. Assim, veja só. Quando chega um entrevistador, uma pessoa lá que vai fazer a análise do teu portfólio na tua aplicação, ele vai olhar para cá e pode ser que ele escolha aleatoriamente qualquer um, como eu fiz agora. Então, eu acabei escolhendo justamente um que não está completo, um que não está aquela historinha toda completa. Então, para ele permanecer aqui, faz o seguinte, atualiza, mantenha somente aqueles que fazem mais sentido, que conte realmente a tua história ali, como você está hoje, porque você está aplicando para a vaga hoje. Né? Então, se alguém vê uma coisa lá, traz sem muito critério, muito esmero, pode ser que compare que você está ali ainda hoje, tá? Sem abrir outro ali. Infelizmente vai acontecer. É raro, mas acontece o tempo todo. Beleza, então se você gostou aí, já curte também, já compartilha com o pessoal. Se você quer ter o seu portfólio analisado aí, faz aí coloca no comentário, bota aí no comentário para fazer análise dos outros portfólios também. Na sequência eu vou publicando aqui. Se eu gostou, faz um comentário, curte, compartilha, faz tudo aquele negócio que o pessoal pede aí, tá? Já segue ali no canal pra gente fazer um númerozinho interessante aqui e chegar para mais pessoas ainda nesse conteúdo. Valeu, até mais!